Salve Maria Santíssima, vamos estudar aqui um pouco o livro Em Defesa de Nossa Senhora, Padre Júlio Maria de Lombardi. Fala o seguinte na introdução: defender a honra de uma mãe querida é dever e felicidade para um filho amoroso. É a razão de ser do presente livro. Não precisaria de outra apresentação. Diariamente são atacadas pelas blasfêmias, ora por ignorância, ora de forma maldosa pelas seitas protestantes. A dignidade, a glória e as prerrogativas e o poder da Virgem Santíssima. Como pode um filho calar-se diante dos ataques contínuos dirigidos à sua mãe? Urge, pois, lhe dá uma resposta completa, fulminante, sem réplica. Pode haver, sem dúvida, entre estes protestantes, pessoas de boa fé, devido à ignorância religiosa em que vivem, seduzidas também como são pela livre interpretação da Bíblia. Porém, da parte de seus pastores, há muita perfídia e má-fé, ou então, uma ignorância fenomenal. Entre esses pastores há muitos traficantes, tristíssimos cavadores da vida, fazendo do seu ofício não um instrumento de fazer amar a Deus, mas sim de ódio, de calúnia contra a Igreja Católica, vendendo as almas à troca dos dinheiros que ele vai proporcionando à sua vida de caluniadores. Aqui ele usa o termo traficante no sentido de que comercializam a fé, não no sentido que vendem droga, não é nesse sentido, né? É preciso desmascarar estes mercadores de almas e refutar os erros que vão espalhando, não só na alma de seus adeptos, mas no espírito dos católicos incautos. A fonte dos erros protestantes. Escondida na relva rastejante da estrada, a serpente venenosa do erro procura morder o transeunte descuidado, seja ele quem for. É preciso assinalar a presença da serpente, para precaver de seu contato o viandante e evitar a mordedura, melhor dizendo. Ou seja, ele vai falando que a serpente, né, ela vai de forma muito sutil se preparando para morder quem está viajando e é preciso ter muita atenção em relação a isso. O ódio destes infelizes, sectários, excitado pela serpente, que já seduzira nossos primeiros pais, concentra-se de modo particular sobre a Virgem Santíssima, por saberem que no dizer dos santos, um verdadeiro devoto de Maria não pode se perder. Satanás, que quer perder as almas, custe o que custar, procura arrancar das mãos dos cristãos esta garantia de salvação. E para isso suscita bandos de exploradores que ele intitula e faz chamar pelo nome de pastores, mas que não passam de lobos devoradores, como diz o Mestre Divino. Estes pastores querem, antes de tudo, ganhar a vida. E como não se pode ser bom protestante sem atacar a Igreja Católica, eles a repetirem a dúzia de objeções tolas que aprenderam nos pasquins da seita, sem querer compreender a resposta católica. A necessidade de ganhar a vida sucede o fanatismo. Ao fanatismo sucede o materialismo grosseiro. E ao materialismo grosseiro sucede o ateísmo completo. Em uma reunião geral de pastores na Alemanha, dizem os jornais que sobre 1000 pastores presentes, havia 800 que nem acreditavam mais na divindade de Jesus Cristo, nem na inspiração da Sagrada Escritura. Em tais condições, compreende-se o ódio que tais homens votam à Igreja Católica, onde todos são unidos na fé, na moral e no culto. Esta explosão de ódio se concentra sobre a Virgem Imaculada, sob o pretexto de que seu culto é pagão, é idolatria, abuso, excesso, pobres cegos, infelizes caluniadores.
A feição especial deste livro é por de absoluta necessidade mostrar a Mãe de Jesus na auréola de sua grandeza, de seu poder, de seu amor e de sua misericórdia, e mostrá-la não somente por considerações piedosas, entusiastas, mas com provas autênticas, tiradas diretamente da Sagrada Escritura. É a feição especial deste livro. É um livro de doutrina, um livro evangélico, um livro de exegese mostrando os fundamentos do culto de Maria Santíssima, os alicerces evangélicos da sua grandeza e a fragilidade das objeções adversas. Nenhuma tese, nenhum princípio, nenhuma conclusão, nenhum título será admitido neste livro que não tenha a sua base na Sagrada Escritura. Deve ser um livro revelador, indicador, iluminador. E tudo isto não pode ser feito senão pela palavra de Deus contida na Sagrada Escritura e na tradição ininterrupta das doutrinas apostólicas. O dragão de 7 cabeças. A serpente, a mesma serpente do paraíso terrenal, procurando morder e perder as almas, está reencarnada no ódio protestante. É necessário, diante desta serpente, mostrar a mulher bendita, que já uma primeira vez lhe esmagou a cabeça, ao pé da cruz, no alto do Calvário, e que continua a esmagá-la por onde rastejar a serpente. A mulher bendita esmagou a cabeça da serpente, como Deus o predisse no paraíso. Esta te esmagará a cabeça. Porém, a tal serpente tem inúmeras outras cabeças. É um dragão de 7 cabeças, como viu o vidente de Pátmos. Eis o dragão, tendo 7 cabeças. Apocalipse 12, 3. E não somente tem 7 cabeças, mas cada uma delas foi se proliferando, produzindo centenas de outras cabeças. Quando Lutero lançou no mundo seu brado de revolta contra a Igreja, era apenas uma cabeça, mas logo cresceram em redor do luteranismo, o calvinismo, o anglicanismo, o presbiterianismo, o metodismo, o bartianismo e tantas outras, até perfazer o número de mais ou menos 900 seitas. Isso na época de Lutero. E depois, um pouco depois da sua morte, isso foi acontecendo. É o mesmo dragão, mas de cabeça multiformes, só havendo de comum entre as 3 cabeças o ódio à Igreja Católica, as blasfêmias contra a Virgem Maria e as calúnias contra os sacerdotes. Ódio, blasfêmia e calúnia é o tríplice alicerce do protestantismo em geral e de cada seita em particular. Continua o Padre Júlio Maria. Em outros volumes já respondi ao ódio sectário contra a Igreja, contra os sacerdotes, contra a doutrina católica. No presente estudo, quero responder às blasfêmias atiradas à Puríssima Virgem, a mulher bendita entre todas as mulheres. Nada inventarei. Recolherei os ataques nas revistas e livros protestantes, dando sempre a preferência a trabalhos assinados por sumidades da seita, ou nomes que são bem cotados como inteligentes. Não se admite o leitor ao ver-me insistir de modo particular sobre o grande privilégio da Imaculada Conceição de Maria, pois é ele a preparação, a incomparável dignidade de Mãe de Deus e um resumo de todas as prerrogativas. Admitido este primeiro privilégio, deve-se admitir todos os outros, pois estes brotam daquele, como o fruto brota da flor. A maternidade divina de Maria Santíssima é o princípio de toda a sua grandeza.
a Imaculada Conceição, é a preparação a esta grandeza. A Assunção ao céu é o seu corolário indispensável. O culto de Maria Santíssima. É sabido que o protestantismo concentrou o seu ódio sobre a Virgem Santíssima, a Santa Mãe de Deus. Por que este ódio? Para poderem os seus adeptos protestar contra a Igreja Católica. É a grande e talvez a única razão. A Igreja Católica, na unidade perfeita e na firmeza grandiosa de seu ensino, atribui a cada pessoa o culto que lhe compete. Adora única e exclusivamente a Deus, porque só Ele é o Senhor Supremo, só Ele é Deus, e somente Ele tem direito ao culto supremo de adoração. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6:4. Venera a Virgem Maria por ser mãe de Jesus Cristo e, como tal, revestida de uma dignidade tamanha, acima de todas as dignidades, tendo direito a um culto acima do culto tributado aos santos. Admirável e digna de elogios, como vai falar, segundo Macabeus 7:20, já é uma prefiguração dos atributos da Virgem Maria. Honra os santos por serem amigos de Deus e por gozarem como tais perto de Deus, de um poder de intercessão acima das criaturas neste mundo. É Ele que dá ao seu povo a força e o poder. Temos deste modo um tríplice culto, essencialmente distinto um do outro, em uma gradação harmoniosa e lógica. O culto de adoração, que é o culto de latria, que é somente devido a Deus. O culto de superveneração, que é chamado hipedulia ou superdulia, devido a Maria Santíssima, a ela é dado esse culto. E o culto de veneração, que é o dulia, que é o culto prestado aos santos. Tal é a base do culto católico, e basta compreender estas noções para compreender a injustiça e o ridículo das objeções protestantes, acusando os católicos de mariolatria, de adorarem a Mãe de Jesus. Vamos examinar tais objeções neste primeiro capítulo, dando-lhe as respostas que merecem. Salve Maria Santíssima! Os protestantes nos acusam de mariolatria. Vamos ver aqui o que o padre Júlio Maria nos fala a esse respeito. Não quero inventar nenhuma objeção. Os amigos protestantes se encarregam da fabricação e da propaganda. Vou tirar literalmente de seus escritos as tais objeções para eles, não me acusarem de exagero ou de má interpretação. Eis a acusação de mariolatria, tal qual a transcrevo de um jornal protestante. Chama-se mariolatria a adoração de Maria Santíssima, diz o articulista. Ele fala o seguinte: indiscutivelmente, e não há quem ouse negar, no catolicismo Maria ocupa o lugar de destaque. É o factotum da corte celeste. Todas as invocações, todas as orações são dirigidas apenas e unicamente a ela. Representa, no catolicismo, tudo, a substância e a essência. A Maria são feitos os sermões e oferta dos presentes. Os fiéis são convidados a confiar quase que exclusivamente nela e no seu poder absoluto. Essa adoração toda, essa idolatria, criou o que se chama de mariolatria, que não passa de uma criação tardia muito tempo depois de lançadas as bases do catolicismo. Maria começou a sair do silêncio em que tinha envolvido os escritores do Novo Testamento, no meado do século IV. Foi obra de uma seita composta quase que só de mulheres, aparecida na Tracia e na Sicília Superior, que começou a divulgar aos quatro ventos a divindade de Maria e torná-la digna de adorações e cultos. Estes sectários foram chamados de
coliridianos, por oferecerem à mãe de Jesus algumas tochas chamadas em grego corgunga. Nos primeiros séculos, nós não encontramos culto algum a Maria. Todos são unissonos e de acordo em empregar o digno culto somente a Deus e ao seu unigênito Filho Jesus. Nem Justino Marte, nem Irineu, nem Tertuliano, nem Cipriano, nem Latâncio podem ser invocados como sustentadores e propugnadores do culto da grande Mãe de Deus, porque eles, como São Pedro, São Paulo e São João, não aludem a outra mediação senão a de Deus e Jesus Cristo. Volvamos ao passado, isto é, aos primeiros séculos, e os percorramos com atenção. Perdão. No século I, Clemente Romano, o suposto sucessor de São Pedro, escreve nas suas constituições: não é permitido avizinhar-se a Deus onipotente, que por Jesus Cristo, seu Filho. Século II, Santo Inácio fala o seguinte, discípulo do apóstolo João: escreve de Roma aos Filadélfios: nas vossas orações deveis ter presente e perante aos olhos apenas Jesus Cristo e o Pai de Jesus Cristo. No século III, Orígenes diz claramente: não tenhamos a desfaçatez de invocar algum outro, a não ser aquele que é Deus, sobre todas as coisas, bastando a tudo por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. No século IV. Isso aqui é o protestante argumentando contra a devoção a Nossa Senhora, né? No século IV, Atanásio pregava e escrevia: nós verdadeiramente somos adoradores de Deus, porque não invocamos nem criaturas, nem homens, mas invocamos o Filho, que por nascimento procede de Deus e que é o verdadeiro Deus, que nasceu homem, é verdade, porém que não obstante é Deus e Salvador. No século V, João Capistrano ele fala, né? Se opõe àqueles que se queriam introduzir outros mediadores além de Cristo. Nestes 5 primeiros séculos, não se concede outra adoração, outra veneração, que não fosse Deus e Jesus Cristo. Como, pois, pode o catolicismo passar uma esponja no quadro negro do passado e fazer valer, sob todos os pontos de vista, a opinião da seita dos coliridianos? Como eles podem fazer isso? Como, pois? Deixando mesmo em segundo plano Jesus Cristo. Como podem fazer isso? Mas por quê? Acaso admitem a Imaculada Conceição de Maria? O factum totum da Corte Celeste. Agora, respondendo a essas objeções protestantes. Tal é a objeção em toda a sua brutalidade, ignorância e nudez. Em síntese, acusam a Igreja Católica de fazer de Maria Santíssima o factum totum da Corte Celeste, um objeto de adoração, o objeto de novo culto, uma novidade desconhecida no Evangelho e nos primeiros tempos do cristianismo. Tomemos uma por uma todas as objeções e lhe demos uma resposta clara e sucinta, que dissipe todos os erros e faça brilhar a única verdade católica. Maria Santíssima não é nem pode ser o factotum. É uma heresia que a significação dos próprios termos refuta. O factotum é Deus, e por isso só Ele é devida toda a honra e glória nos séculos dos séculos, como diz o apóstolo. O termo adoração exprime o culto desta honra suprema, e este termo é exclusivamente reservado ao culto de Deus. O termo superveneração exprime o culto que prestamos à Mãe de Deus, e nada tem de comum com a adoração. De modo que neste culto, o excesso é impossível. Para que houvesse excesso, seria necessário que, ultrapassando o culto de superveneração, alguém deslizasse na adoração, o que nenhum católico faz nem pode fazer.
Qual é, pois, exatamente o lugar de Maria Santíssima na hierarquia divina da religião? É simples e é belo. É São Paulo que nos vai fornecer a descrição em sua linguagem figurada e teológica. Ele escreve: assim como em um só homem temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, assim ainda que muitos somos um só corpo de Cristo, em Cristo, e cada um de nós membros um dos outros. Ora, vós sois corpo de Cristo, e membros unidos a membro. E ele é a cabeça do corpo da Igreja, e é o princípio, o primogênito dentre os mortos, de maneira que ele tem primazia em todas as coisas, porque foi do agrado do Pai que residisse nele toda a plenitude, e que por ele fosse reconciliar consigo todas as coisas. Eis uma figura esplêndida da Igreja. A Igreja é o corpo místico de Jesus Cristo. Um corpo possui necessariamente três partes: a cabeça, o pescoço, os membros inferiores. É uma figura muitas vezes empregada pelo apóstolo. A cabeça é o Cristo, os membros somos nós. E como são ligados à cabeça os membros deste corpo? Pelo pescoço. O pescoço é, pois, a parte mediana, que é um membro do corpo, mas com esta particularidade, que é membro que toca ao mesmo tempo a cabeça e os membros. E entre os diversos membros deste corpo, qual é a criatura que toca ao mesmo tempo Deus e as criaturas? É a Virgem Maria. Pela sua natureza, ela é uma simples criatura. Pela sua dignidade, ela é mãe de Deus. E que união mais íntima pode existir entre duas criaturas do que a união de mãe e de filho? Eis porque Maria Santíssima é chamada pelos santos o pescoço do corpo místico de Jesus Cristo. Esta figura exprime admiravelmente o lugar que Maria Santíssima ocupa na Igreja e no culto católico. Ela não é cabeça, ela é membro. Ela não é um simples membro, mas entre todos os membros goza do privilégio único. Goza do privilégio único entre a relação entre os membros e a cabeça. Eis como cai por terra a primeira objeção protestante, acusando a Igreja de fazer de Maria Santíssima o factum totum da religião, na qual só Cristo o é. O intermediário, o membro de ligação entre Jesus e os homens, é Maria Santíssima. Ora, quem é capaz de confundir o pescoço com a cabeça? Quem seria insensato a esse ponto? Quem não vê que de nenhum modo o pescoço pode substituir a cabeça ou ser colocado em cima da cabeça? A comparação de São Paulo é, pois, típica, profunda, expressiva e indica para cada parte do corpo místico do Salvador o seu lugar próprio. Jesus Cristo, depois Maria Santíssima e os demais homens. Uma outra questão que é colocada é que Nossa Senhora é objeto de adoração. Passamos depressa sobre tão bolorenta objeção. É triste ser obrigado a responder a tais tolices. No século XX vê ainda a baila, a idolatria, acusações sem nenhum sentido. É dizer que por este mundo afora a grande maioria da população, estes milhares e milhares de homens educados e instruídos adoram imagens, como vulgares fetichistas, atribuindo vida a um pedaço de pau, implorando favores de um toco de madeira, pedindo saúde e vida de um bloco de cimento, mostrando a fronte no pó do caminho diante de um papelão. O protestante não vê que tudo isso é sumamente ridículo, e que se tal coisa podia ser praticada antigamente por um Zulu selvagem, não pode nunca penetrar na mente de um homem civilizado. Se perguntássemos a qualquer criança se tal ou tal santinho é um santo vivo, que come, bebe e dorme, a criança responderia que não, mas que é apenas um retrato, uma representação.
Qual o homem, até analfabeto, que ignora que não é a imagem ou o retrato que ele venera ou invoca, mas sim a pessoa representada pela imagem? Ninguém adora imagens, mas sendo a imagem a representação de Jesus Cristo, pode-se adorar Jesus Cristo, representado pela imagem. Ninguém adora a Virgem Santíssima, que não é Deus nem deusa, mas uma simples criatura, elevada por graça e favor de Deus, a mais alta dignidade de que pode ser revestida uma criatura, a maternidade divina, e como tal merece ser honrada, venerada como mãe de Deus e não adorada como Deus. Tudo isso é tão claro que só uma cegueira obcecada é capaz de reproduzir tais acusações. Adorar não é beijar ou inclinar-se. Os pais beijam os filhos, os inferiores inclinam-se diante de seus superiores sem adorá-los. A adoração não consiste só no ato exterior, mas sim no espírito que pretende tributar honras divinas a qualquer pessoa. Não querendo alguém adorar, não adora. E nenhum católico já teve a ideia de adorar outra pessoa a não ser Deus. E eles mesmos devem saber melhor o que pretendem fazer do que os seus detratores. Também os protestantes nos acusam de um novo culto. O bom protestante nos acusa de termos criado um novo culto, que ele chama de mariolatria. Não criamos nada. Só Deus pode criar pessoas e coisas. E os amigos protestantes podem criar objeções. Lutero criou a bibliolatria e a odiolatria, ou seja, a adoração à Bíblia e a adoração ao ódio. Como criou a libertinolatria, ou seja, a adoração às coisas libertinas, adorando a Bíblia e desprezando o seu conteúdo, adorando o ódio, para melhor vilipendiar a Igreja, adorando a carne pela vida dissoluta e sacrílega. Diz o articulista que o culto de Maria começou a sair do silêncio e que a tinha envolvido os escritores do Novo Testamento no meado do século IV. Até então, não havia nenhum culto à Virgem Maria, segundo os protestantes. É muita ignorância do Evangelho, meu caro amigo. É preciso muita ingenuidade para inventar uma tal acessão. O culto de Maria Santíssima está todo indicado, delineado e desenvolvido no próprio Evangelho. Leia o Evangelho, caros protestantes, mas leiam-no inteiro, e não simplesmente as passagens escolhidas por vós, que mais ou menos parecem favorecer as vossas opiniões, erradas pela livre interpretação dos textos. O culto de Maria Santíssima é essencialmente um culto evangélico, todo evangélico, e apesar de todas as homenagens que prestamos à Mãe de Jesus, nunca chegaremos a igualar nem de longe as homenagens que lhe presta o Evangelho. Fora do Evangelho, o culto da Mãe de Jesus seria um culto incompleto, atrofiado, raquítico. No Evangelho, ele toma uma expansão divina e se eleva a alturas que causam vestigem àqueles que sabem refletir. Dizer que o culto de Maria é uma novidade é afirmar a novidade do Evangelho, a novidade das catacumbas dos primeiros séculos, onde se encontra a cada passo a expressão da veneração e do amor com que os primeiros fiéis cercavam a Virgem Imaculada. Seria extinguir com um só golpe os acentos amorosos dos padres dos primeiros séculos, que exaltaram a Virgem Santa com entusiasmo jamais igualado nos séculos posteriores. Não, não. Tais documentos não se destroem. Tais acentos não se abafam. Tais brados não se extinguem. E enquanto o Evangelho for Evangelho, poderemos e devemos dizer que o culto da Mãe de Deus é um culto instituído por Deus, transmitido pelo Evangelho e praticado por todos os séculos. Dirão talvez que Jesus Cristo exaltou pouco sua mãe, mas para que exaltar com palavras aquela que está exaltada acima de todas as criaturas? Pela santidade, pela dignidade, pelas prerrogativas que fazem de Maria a mulher bendita entre todas as mulheres. Para que repetir continuadamente uma verdade palpável, indiscutível, aceita por todos nos primeiros séculos?
Maria, mãe de Jesus. Jesus é Deus. Maria, pois, mãe de Deus. O que se pode dizer mais? Um tal título não esgota todos os demais títulos. Haverá ainda honras superiores a esta? É impossível. Maria, mãe de Deus, como tal. Ela é necessariamente a mais santa e mais gloriosa de todas as criaturas. Jesus Cristo falou pouco de sua mãe? Perfeitamente, e assim devia ser. Jesus veio, como ele mesmo afirmou, não para os justos, mas para os pecadores. Ele veio restituir a saúde dos enfermos, e não aos que não precisam de médico. Para quem deve, pois, irradiar as ternuras do seu coração, não é para os infelizes, para os pecadores? De Pedro, ele fará chefe de sua igreja. De Mateus, o publicano, fará o seu evangelista. De Saulo, o perseguidor, fará o apóstolo das nações. De Madalena, pecadora, fará uma amante estática. De um ladrão crucificado, fará a primeira conquista de sua morte. De pobres pescadores, ele fará seus apóstolos. Já pensaram nisso, os caros protestantes? Poderia o coração de Jesus terno, amoroso e zeloso da honra de sua mãe, associar a Virgem Imaculada a todos estes pecadores convertidos? Podia ele colocar sobre a cabeça de sua mãe a mesma coroa de louvores? Não. E isso seria rebaixar a Virgem Santa em vez de exaltá-la. A Pedro ele disse: Tu és bem-aventurado. A Mateus disse: Segue-me. A Paulo disse: Eu sou Jesus a quem tu persegues. A Madalena disse: Teus pecados estão perdoados. Ao ladrão disse: Hoje estarás comigo no paraíso. Aos apóstolos disse: Vós sois meus amigos. Mas a Maria lhe disse: Tu és minha mãe. Que poderia ele dizer mais? Jesus Cristo esgotou-se nesta única palavra. Está lá em Mateus 2, versículo 11. A obscuridade de Maria. Que os protestantes acusam, né? Diz o amigo protestante que os escritores sagrados envolveram Maria Santíssima no silêncio completo. Que estranha essa colocação, que calúnia, quanta ignorância do Evangelho. Se Jesus Cristo falou pouco de sua Mãe Santíssima, os anjos falaram, os evangelistas falaram, o povo falou, o céu e a terra falaram, até Lutero falou. Será preciso recolher tudo o que disseram? Seria escrever um livro. Resumamos, pois. Disse acima que o culto de Maria é essencialmente um culto evangélico, e provando isso, tudo está provado. Que culto mais evangélico do que aquele que começou no próprio Evangelho, com essa homenagem linda do céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Depois continuaremos essa meditação.